eu queria que você falasse um pouquinho do Al-Ittihad, porque você foi para o Al-Wehda, mas o Al-Ittihad é um clube bem maior, né? Tem uma estrutura maior e financeiramente também é um clube que tem um poder aquisitivo muito grande, né? É bem diferente um clube do outro aí da Arábia, né, cara? São duas propostas diferentes, foram duas propostas diferentes, né? Quando a gente foi contratado pelo ministro aqui, foi para reestruturar toda o Al-Wehda, que era um time mais antigo aqui da Arábia Saudita, um time da cidade de Meca, uma cidade tradicional, né? Uma das cidades mais fechadas do mundo por conta da sua religião. Então era para iniciar ali junto com o Valmir, junto com a minha comissão, estruturar todo o clube para fazer um clube grande. Esse ano eles estão muito bem, acho que estão em terceiro no campeonato. Né? O Ittihad já não. O Ittihad já busca título, já busca estar numa Champions, já é todo estruturado, um lugar muito bom para trabalhar, tem tudo assim para a gente desenvolver um grande trabalho. E assim, o que me faz estar aqui hoje também, fora tudo o que aconteceu no Brasil, foi o grande trabalho no Al-Wehda, né? Perguntaram para o presidente, para os diretores, pessoas que trabalham lá até hoje, jogadores, né? E assim, todo mundo falou muito bem do trabalho, não só meu, de toda a minha comissão, e assim foi feita a nossa contratação para iniciar esse trabalho no Ittihad. Estão falando aqui no Brasil, Carille, que você tem interesse no Diego Alves, que é um goleiro do Flamengo cujo contrato já está no final. Realmente o Al-Ittihad tem interesse em levar o goleiro? Não temos, cara. Eu cheguei vendo algumas matérias. O Diego foi um jogador que eu tentei levar para o Al-Wehda, né, naquela campanha, naquele momento que o ministro aqui estava cuidando de todos os times. Mas aí já tinham contratado um egípcio. Hoje o Ittihad está bem servido. É o Marcelo Groi, nosso goleiro. Tem mais 2 anos de contrato e está muito bem, está jogando bem. Né? Eu sei que saiu isso, não sei de onde saiu, mas nesse momento digo que é impossível acontecer isso pelo Marcelo estar jogando e está jogando muito bem e por ter mais 2 anos de contratos. Como é que foi reencontrar o Romarinho, hein, Carille? Romarinho é um menino do bem, né? Pode-se dizer que ele é um menino que ele continua com aquele astral de menino, já está com seus 30 anos aí, mas lembro dele chegando no Corinthians em 2012. E é a mesma pessoa, o mesmo jeito, brincalhão. Parece que é meio voado, mas é atento a tudo, é ligado a tudo. Quando eu jogava aqui, quando eu trabalhava no Al-Wehda, ele já estava no Ittihad, nos encontrávamos aqui sempre, né? Então, é um grande amigo que eu fiz no futebol e que a gente mantém essa amizade agora trabalhando junto outra vez. Ô, Carille, não sei se chegou essa informação para você, mas hoje saiu uma informação que o Prijovic, que é o seu atacante, foi preso lá na Sérvia porque desrespeitou as leis, lá saiu na rua e não sei o quê. Você tem alguma informação disso ou para você ainda não chegou nada? O cara tá preso lá na Sérvia, pô. Então, tem 4 jogadores que têm contrato aqui com o Ittihad que não estão aqui, não trabalhou comigo. Ele é um deles, Ah, tá. né? Eu não sei dessa informação. Eu não sei que aconteceu algum problema aqui no final do ano. Ele acabou saindo e contrataram o Boni, atacante que era do Manchester City, né, do Costa do Marfim. Então não tive contato com ele, eu não sabia dessa informação. Vou procurar saber aí para saber realmente o que aconteceu, mas ele tem contrato com o clube aqui ainda. Legal. Quanto tempo você acha, Carille? Claro, o futebol está parado, a gente não sabe quanto tempo que ele vai voltar. Mas quando ele voltar, quanto tempo você vai precisar para que os jogadores entrem em forma antes do campeonato iniciar? Pô, Fernando, que pergunta legal. Quando se dá 1 mês de férias, a gente briga muito para que a gente tenha 1 mês de pré-temporada, né? Então, a gente está achando que pode voltar em agosto. Se voltar em agosto, serão 4 meses parado. É claro que os jogadores estão trabalhando, né? A gente não consegue monitorar, mas alguma coisa estão fazendo. Eu penso que 40 dias, bem trabalhado, pegar os primeiros 10 dias para dar uma base muscular, dar um trabalho físico, colocar todos na mesma porcentagem, na mesma igualdade, acho que 10 dias seria ideal para depois 30 dias você entrar com bola. Porque sei que estão trabalhando, mas a gente não tem o controle. Tem uns que podem estar fazendo bem pouco, tem uns que podem estar fazendo demais e estar fazendo errado. É difícil, né? É difícil a gente, 30 pessoas aí, você conseguir monitorar e monitorar com clareza todos eles. Mas aí, 40 dias para mim é um período bom
né, para a gente cuidar desses jogadores e também preparar para as competições. Porque é aquela coisa, né, cara? Treinar em casa é muito difícil, né? Tem gente que até tem um campinho em casa, tem uma casa maior, mas quem mora em apartamento fica complicado, né? A pessoa, ela tem muita dificuldade, né? Porque você perde aquilo da intensidade, da competição. Você está ali os nossos trabalhos no primeiro dia de pré-temporada, a gente já coloca a bola, já começa a ter contato com a bola, espaço pequeno, e depois você vai aumentando o campo, já vai entrando numa... Agora, como é que vai soltar a bola para os jogadores 40 dias assim de uma vez? É complicado. Então, vai ser uma experiência para todos nós, né? E principalmente nós do Brasil aí, que quantas vezes fazendo pré-temporada em 12 dias, né? Então vai ser um desafio, vai ser algo novo para todo mundo, mas assim, requer tempo, né? Vai ter todas as federações aí no mundo inteiro, vai ter que ter ciência que é algo diferente, que vão ter que dar um tempo maior aí, até mesmo para proteção, para segurança dos jogadores. Carille, quando você estava aqui, quando você nas duas passagens do Corinthians, a primeira passagem foi uma passagem assim espetacular e você saiu ovacionado por todo mundo. A segunda passagem, talvez a coisa não tenha andado como você quis. Aí, na Arábia, pensando, você se arrependeu de ter voltado, ter voltado no Corinthians, a sua segunda passagem? Talvez, se você pudesse voltar atrás, você não teria voltado? De jeito nenhum, Fernando. Eu sei que o torcedor ele é movido pela paixão, né? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido um pouco melhor. Foi um ano bom, não foi maravilhoso. Um ano que o clube, com muitas dificuldades financeiras, e todos nós sabemos disso, chegaram 17 jogadores contratados dentro das condições do Corinthians, 17, né, para 12 dias de pré-temporada. Então já foi uma mudança grande de elenco. Com as dificuldades, a gente conseguiu ser campeão paulista, né, mesmo na dificuldade. Sair para o Flamengo numa Copa do Brasil e jogando de igual para igual no Maracanã, né, um jogo que a gente mereceu até um resultado melhor no Maracanã. Chegar numa semifinal de Sul-Americana, o Corinthians chegou mais longe a semifinal, campeonato tão disputado, o segundo maior campeonato do nosso continente, depois da Libertadores, chegar numa semifinal, num certo momento do brasileiro ser quarto. Será que foi tão ruim, né? Mas é claro que não me arrependo, porque acabamos sendo tricampeão e eu técnico nas 3 vezes, entrar para a história do Paulista, acho que eram 60 anos que isso não acontecia. Falando pessoal, né? Hoje eu sou o 6º técnico que mais dirigiu o Corinthians, né? 183 jogos. Então, não me arrependo, não. É algo que, para aceitar, eu pensei muito. Para ser sincero, achei que poderia ser pior, né? Não pensava em título. Acho que para mim era um ano de reconstrução, um ano de fazer essa engrenagem funcionar, essas 30 cabeças pensarem do mesmo jeito. Isso requer tempo. Ainda mais, eu gosto de ler, leio muito e ler muita biografia, ler muitas entrevistas. E o Guardiola diz que para um time ter a cara do técnico precisa de um ano de trabalho. É verdade. Isso está no livro dele, inclusive. Para você escutar isso de um Guardiola que só trabalha nas grandes potências, onde todo ano ele consegue contratar, imagine nós no Brasil, que é uma mudança de elenco o tempo todo, né? Então eu tive muito tempo para pensar e para tomar essa decisão, desde quando o Corinthians começou a procurar meu empresário. Então foram uns 10, 12 dias assim, trabalhando aqui e pensando e analisando tudo. Eu sabia que ia ter dificuldade e eu estava muito bem aqui, né? Estava muito bem aqui. Estava mesmo. E estava em quarto aqui colocado quando eu anunciei a minha saída. Então foi tudo muito pensado, não me arrependo de nada mesmo. E, inclusive, você fala da permanência, né, do trabalho de continuidade, o Guardiola pôs isso no livro dele. Eu me lembro bem, você já estava na comissão técnica quando o Corinthians perdeu para o Tolima, né, na pré-Libertadores, e aí deram continuidade para vocês, e vocês foram campeões da Libertadores e campeões do mundo. Você acha que o Thiago Nunes também precisa ter um pouco dessa continuidade? Essa paciência precisa acontecer com ele também, Carito? Precisa, nós todos precisamos, só que eu vejo de uma forma um pouquinho diferente esses dois casos assim, Fernando, pensando rápido aqui. Em 2012, o Corinthians já tinha uma base. 2012 não, desculpa, 2011. 11, isso. Já tinha uma base, né?
já tinha uma espinha. Eu lembro que o Mauro viajou para a Colômbia para assistir. Pô, a gente vai ter dificuldade por conta de calendário, eles estavam num outro ritmo, né? E a gente voltando ali no começo de ano é muito ruim. Aconteceu com o São Paulo no passado, né? Sendo desclassificado na pré para a Argentina, que tem um calendário igual na Europa, que não para e pega você iniciando. São Paulo muito mais time, jogou muito melhor, mas na força acabou ficando no meio do caminho. Então, eu vejo que ali o Tite, o Corinthians, tinha uma força maior de elenco, tinha um grupo mais equilibrado, né? O Thiago precisa disso, mas eu entendo que o Corinthians precisa equilibrar melhor o seu elenco, né? Precisa fortalecer, precisa algumas peças, e não são muitas, para que potencialize o time todo, né? Mas é necessária a continuidade de um trabalho, sim. Perfeito. Ô, Carille, quando você saiu, o Bozelli falou que o esquema do Carille não estava beneficiando ele, que ele estava se sentindo prejudicado. Você ficou chateado com essa declaração? Não, eu não fiquei, porque era uma conversa que eu tinha com ele sempre, né? Era um esquema meu, mas eu não tinha peças para dar profundidade. E o Bozelli é um cara que precisa de bola na área. E a gente estava com um time que todos vinham buscar bola no pé. São características. Isso não é defeito. Isso não esse jogador é. Não, longe disso. É que são jogadores que gostam de buscar bola no pé. Diferente daquele jogador que ataca espaço, né? Então o Bozelli era um cara que precisava de jogadas de linha de fundo. Eu pedi a contratação do Bozelli, né? E eu falava para ele, Bozelli, hoje o nosso jogo vai ser de transição, e ele não é um jogador de transição. Ele é um jogador que ele é pivô, de ficar mais perto da área, né? Trouxemos o Everaldo com essa expectativa de nos dar essa questão da profundidade. Infelizmente ele chegou com um problema no pubis e acabou passando por uma cirurgia, não jogou. Então a gente faltou essas peças assim para que potencializasse e para que a gente fizesse um ano melhor. E a gente fala muito de notícia aqui, e eu fiz uma live com o Osmar Loz, né, Carille? O Osmar Loz elogiou muito você. Ele falou assim que todas aquelas coisas que todo mundo falava, pô, eu e o Carille não nos dávamos mal, a gente tinha opiniões, às vezes, divergentes, como toda comissão técnica tem, mas assim, a gente é muito amigo. Até hoje a gente é muito amigo. O Osmar Loz é um dos seus amigos mesmo do futebol, né? Ô, Fernando, primeira vez que eu escuto isso, cara. Assim, de alguém achar que foi uma parceria muito legal, né? Ele sobe ali em 2017 e junta a nós, e foi muito importante porque ninguém sabe disso, ou poucas pessoas sabem. Naquele elenco de 17 eu tinha 14 jogadores da base. 14. Léo Príncipe, Pedro, Matheus Vidotto, Kaique, Pedrinho, Carlinhos, Léo Jabá, Rodrigo Figueiredo, 14, né? Então é algo que pouco se fala. A Corinthians não olha para a base. E ali jogou Arana, jogou Michael, que eram da base também. Então, subir o Loss foi muito importante, porque ele já tinha um contato maior com esses atletas. É um grande amigo, sim. Foi uma parceria muito legal durante 1 ano e meio, até minha saída, né? Ele chegou no começo de 17, ali, depois que foi campeão da taça, até o meio do ano, quando eu vim embora para o Aluerda. Comissão tem que ter discussão, né? Se eu tiver auxiliares do meu lado que fica falando amém, concorda em tudo que eu falo, não me ajuda em nada. Então tem que vir, tem que debater, tem que abrir minha cabeça, tem que achar e falar, eu penso que tem que ser assim, e eu perguntar o porquê que você acha que tem que ser assim, e tem que ser uma conversa para o crescimento de todo mundo, né? Se tiver técnicos aí, auxiliares aí acompanhando aí, Fernando, levem isso, não seja auxiliar. Isso eu fui assim com o Mano, fui assim com o Tite, de quebrar pau assim no modo de dizer dentro da sala ali pro bem do time, né? Pô, Tite, não concordo de você entrar assim. Ah, mas por quê? Porque mas sabe? E é assim, aí o técnico definiu, pronto, acabou. Todo mundo começa a trabalhar com a cabeça do técnico definiu, eu não sou certo nem não é certo, mas a partir do momento que há uma definição, aí toda a comissão começa a trabalhar naquela linha do técnico, né? Eu não posso sair também da sala, porque eu queria isso e ele fez aquilo. Aí não existe isso. Então, voltando a falar do Osmar, não sei se ele está assistindo, um grande abraço, saudades, e que ele realize um grande trabalho aí na base do Corinthians. Ou você estava até falando, né, dessa... Eu agora me imaginei uma orquestra sinfônica, né? Cada um tem que pensar no que o maestro falar, mas é claro que na hora você pode ter uma divergência ou outra. Isso é muito legal, isso que você falou. Agora,
A tua relação com o Andrés, como é que era, o Carille? Isso aí eu acho que também nunca ninguém te perguntou, né? Como é que era a relação do dia a dia? O Andrés era um cara que era muito seu amigo, era uma coisa mais profissional. Como é que era essa relação, cara? Relação muito boa. O que aconteceu quando ele ganhou a eleição em 2018, eu senti muito a troca do Roberto por ele. Eu acho que você já teve a oportunidade de estar perto dos dois. São pessoas totalmente diferentes no seu modo de ser, no seu dia a dia, na sua personalidade. Então, o Roberto parecia pouco no Corinthians, mas sabia de tudo, né? Deixava. O Andrés já é aquele cara que quer estar do lado, quer estar vendo, quer estar participando. São jeitos diferentes. Aquilo ali eu senti no começo. A forma dos dois agirem como presidente. Mas esse ano, se você conversar até com muitos amigos, na maioria dos jogos fora, a gente saía para jantar, para conversar, para discutir algumas coisas sobre Corinthians, sobre futebol. Dificilmente a gente jantava no hotel. Ficava ali junto com os atletas, 7 horas normalmente ao jantar, ficava ali com eles, mas comia muito pouco, e a gente saía para um restaurante sempre perto do hotel, né? Então teve uma proximidade muito grande, além de pessoal como profissional também. Legal, muito legal. Agora, você estava falando até, né, dessa troca de presidentes, e obviamente que as coisas mudam mesmo, né? Por exemplo, como uma troca de técnico, o Thiago Nunes dispensou o Ralf, dispensou o Jadson, e muitos criticaram pela história que o Ralf e o Jadson eles têm no Corinthians, principalmente o Ralf, né, que foi um dos maiores detentores de títulos do Corinthians. Como é que você viu a saída desses dois jogadores? Claro, o técnico tem um modo de ver, mas a maneira que foi conduzida, né, ligando para eles não irem se apresentar um dia antes da apresentação. Como é que você viu tudo isso, Carille? A gente acompanha muitas coisas, né, e realmente o certo assim que aconteceu a gente não sabe. Uhum. Desculpa, Opa, deu que uma o quedinha. meu vice-presidente está me ligando aqui, depois eu ligo para ele. Meu vice-presidente ligou aqui, eu já desliguei aqui, depois eu ligo para ele. São jogadores vitoriosos. O Ralf... Ei! Estão ligando de novo. Desculpa. Estão insistindo. Desculpa, é que ele está ligando aqui. Não tem problema, cara. A gente sabe que isso acontece. Uma vez eu estava fazendo a live, acho que foi com o Jair Ventura, meu pai ficou ligando 2 vezes também na live. Eu falei, pô, meu pai não assiste a live, eu tô morto, né? Tá sem credibilidade até em casa, né? Então, assim, o Ralf, eu sei o peso que teve da minha palavra, assim, de ele ter chegado no Corinthians, por nós termos trabalhado no Barueri juntos, né? O Jadson, acompanhei toda a trajetória dele no Corinthians, desde quando ele veio de São Paulo. O Jadson já teve um pouquinho de dificuldade para jogar em 2019, né? Já não conseguiu render e a gente também não conseguiu tirar tudo aquilo que sabe que o Jadson pode dar. Eu não sei, é muito difícil falar, né? Tomaram essa decisão, né? Mas assim, o importante é que a passagem dos dois ficou mesmo no coração do corintiano, ficou mesmo no clube, e agora cada um segue sua vida, segue o seu espaço. E você sabe que teve um jogador que partiu muito em sua defesa nessa sua segunda saída do Corinthians, que foi o Rodriguinho. Né? O Rodriguinho falou mais ou menos o que você tinha dito aqui, até sobre o Thiago Nunes, que é o seguinte: olha, o Carille, ele era um técnico que ajeitou bem a defesa e também tinha alguma coisa no ataque também de produtividade. Ele conseguia fazer o ataque produzir. O problema é que ele não tinha peças na mão para deixar ainda o time mais ofensivo. Era mais ou menos isso que o Rodriguinho falou naquela época, né, Carille? Fernando, sim, pô, Rodriguinho, mais do que amigo, né? Muito mais do que amigo mesmo, uma convivência aí maravilhosa. O que eu fiz ali em 17, né, Fernando? Eu só dei sequência naquilo que eu vi de vitorioso no Corinthians. Fábio, você gosta daquilo lá? Mas não é questão de gostar. Eu fico 8 anos no Corinthians como auxiliar, participo de 8 títulos. Títulos importantíssimos, Libertadores, que era o grande sonho do torcedor, diretamente ou indiretamente você está ali, Mundial, 2 brasileiros, enfim. E em 2016, começamos a ser muito criticado pela questão defensiva. E o que eu penso como profissional agora?
no Al-Waer eu fiz isso aqui no Ittihad. Eu acho que um técnico chegar e querer fazer tudo de uma vez, ele não faz nada. Eu acho que tem que ser por etapas. Então, começa aqui, ajustou bem aqui, vem para cá, ajustou bem. Então, acho que você não pode deixar muita dúvida na cabeça dos atletas, né? Então, assim, foi a ideia mesmo de fazer uma defesa sólida. Tivemos a felicidade de contratar o Pablo, que fez uma dupla de zaga com o Balbuena maravilhosa, né? O Arana, que a gente já sabia do seu potencial, e colocar a camisa ali na lateral esquerda e tomar conta, né? O Fagner, que já era de seleção, né? Junto com o Balbuena, que a gente buscou no Paraguai, que sabia do seu potencial. Então, ali foi só dei sequência naquilo que eu vi de bom, né? E falando um pouquinho mais, Fernando, sobre isso, é um pouquinho histórico do Corinthians. Sim, claro que é. Sim, não é do Fábio Carille, né? Não é do Tite. O Mano implantou uma ideia, mas se você buscar lá, esses dias passou a final de 99, pelo menos nesse jogo, tá? Contra o Atlético Mineiro. Depois eu até quero ver o elenco. Jogou Gilmar Fubá, Vampeta e Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Carioca e Edilson. Não tinha 9. Então ficou um time de transição, de esperar. Aí a gente pega o primeiro título brasileiro, em 90, era o Neto mais adiantado, e o Neto nunca foi 9. Né? Era Fabinho de um lado, Mauro do outro, Tupanzinho e Neto por dentro, com Márcio, Wilson Mano, Ezequiel. Então é um pouco histórico do Corinthians. Né? E não estamos falando de 10, 11 anos, não. Estou falando de 90. 90 já se foi quanto tempo? 30 anos. Pois né? Exatamente. Então, eu vivi aquilo 8 anos, eu vi que esse caminho aqui dá resultado. Ah, Fábio, você esperava que ia ser campeão paulista e brasileiro primeiro? Não. Mas eu sabia que tinha um caminho, né? Então, começo ali. E outra situação boa, assim, que quando eu digo que eu sou abençoado, Fernando, e sou mesmo, que na minha primeira oportunidade, eu tive 32 dias de pré-temporada. Nós estreamos contra o São Bento no Paulista de 17, no dia 4 ou 5 de fevereiro, não me lembro agora. Então a gente foi para os Estados Unidos, trabalhamos bastante, fizemos 3 jogos treinos. Então já cheguei encorpado, né, com ideias, e principalmente para esses jogadores que chegaram ou que subiram da base. Então, aí depois, durante o Campeonato Paulista, quarta força, que eu também entrei no campeonato pensando assim, mas foi acontecendo os jogos, foram acontecendo os clássicos, a gente ali dentro, vamos continuar aqui quietinho, mas dá para chegar, né? Chega o brasileiro, faz um primeiro turno daquele. Então, é algo histórico, é algo que eu aprendi que dá resultado, né? Mas todo técnico busca equilíbrio na tua equipe, busca ser forte, porque futebol você precisa marcar, se é mais na frente, se é mais atrás, se você precisa atacar, se é jogando no campo do adversário ou se é contra-atacando. O nosso time de 2018 criou algo assim, um pouquinho diferente da história do Corinthians, de toda a história. Teve jogos aí, teve gols que nós fizemos de ficar 1 minuto e 20 com a bola, que foi o gol contra o Palmeiras do Rodriguinho. Foi. Ficar 1 minuto e 17 contra o Paraná Clube, e muitos gols com 40 segundos, quer dizer, ficava com a bola, né? Criou um conjunto, criou uma liga entre os jogadores. Exatamente, é verdade, isso você tem razão. E a gente acompanhou os jogos, né, Carille? Que a gente fazia as reportagens de todos os jogos, e você tem toda a razão nisso que você está falando. Agora, outra questão, Fernando, só para complementar esse de 2017, desculpa te cortar, não era o time que mais ficava com a bola no brasileiro, mas foi o time que mais trocou passe no brasileiro. É algo assim que, né? Muitas vezes você ficar com a bola, mas não saber para onde ir, né? Então, eu fiquei 2 minutos com a bola, mas o que eu fiz com a bola? Né? Então, isso foi um número assim que me assustou, porque a gente não tinha no Corinthians isso veio de fora do Footstat, veio de fora, que não foi o time que mais ficou com a bola, porém foi o time que mais trocou passes no campeonato. É algo assim de ter dado liga, de conjunto e de bastante trabalho também. O Guardiola fala muito isso. Não adianta você ficar tocando a bola sem ter objetividade, né? E o Corinthians, ele tocava a bola e tinha uma objetividade com você. E ele, no livro dele, ele deixa muito claro isso. Porque ter a posse de bola é uma coisa, mas você precisa criar também alguma coisa, como você acabou de dizer. E isso é importante, porque senão você também fica tocando e não faz nada, né? Ficar tocando de um zagueiro para o outro, por exemplo, né?
esse zagueiro não erra um passe, mas também nem nós erra ali jogando campo. É verdade. Dos 4 títulos como técnico do Corinthians, né? Brasileirão 2017, Paulista 2017, Paulista 2018, Paulista 2019. Qual foi o mais importante para você, Carille? O mais importante, não tenho dúvidas nenhuma, que é o de 17. O que vai ficar para a história mesmo é o de 18. Palmeiras, né? E o mais trabalhoso, o de 19. Então, falando dos campeonatos paulistas, cada um tem o seu momento. Eu fui em algumas festas nas quadras aí de aniversário, de quadra de torcida aí. Não falam do Paulista 17, não falam do Brasileiro, não falam do 19. Falam do Campeonato Paulista 18, de ter ganhado na casa do adversário, de ter ganhado na casa do Palmeiras. Essa marca ficou demais na cabeça do torcedor. O João Vitor é um zagueiro do Corinthians que está emprestado para a Inter de Limeira e foi você que subiu ele para o profissional. Ele deu uma declaração muito legal essa semana, falando assim, pô, eu devo muito ao Carille por ter me ajudado e eu ainda quero ser titular do Corinthians porque ele tem contrato até 2021. Pelas características dele, você acha que ele tem condição ainda de vestir essa camisa na zaga como titular, Carille? Tem sim, é um menino de muito potencial, menino trabalhador. Assisti alguns jogos agora pela Inter de Limeira, inclusive um jogo contra o Palmeiras, ele foi bem, né? Ele precisava dar uma rodada assim, para jogar, é importante muitas vezes o atleta não está sendo desmerecido quando sai emprestado, não. Eu tinha certeza que ele ia realizar bom trabalho pela cabeça dele, um ótimo profissional. Pô, menino do bem, né? Quem sabe futuramente aí em algum canto posso trabalhar com ele, vai ser um prazer, né? E, pô, não sei se vai chegar até ele, quero agradecer pelas palavras. O Ramiro, em 2020, está fazendo uma boa temporada. Em 2019, você quase não conseguiu usar ele por causa das contusões. As contusões prejudicaram o desempenho do Ramiro no Corinthians no ano passado, Carinho? Também um pouco. Quando eu comecei a esboçar o Corinthians ali, aqui ainda na Arábia, antes de voltar, apareceu o nome do Ramiro e eu, na hora, vou trazer o Ramiro para fazer a função que ele fez no Grêmio, para fazer a função que o Romero fez no Corinthians, né? O Ramiro tem 250 com a camisa do Grêmio, campeão da Libertadores de 14 jogos, jogou 12. Chegou na semifinal no outro ano, de 12 jogos, jogou 11. Né? Foi um cara acostumado com jogo pesado. Mas, assim, sem falar das contusões, não chegaram as peças que eu imaginava depois. E é algo que eu errei dentro de campo assim muito no Corinthians no ano passado, ter mudado demais o time. Uma hora o Ramiro aberto, outra hora o Ramiro por dentro, outra hora o time não vai bem, aí troca. Claro que sempre querendo acertar, mas isso eu acho que dentro de campo foi um grande erro meu, né? Algo que foi um ano de aprendizado. Poderia ter sofrido mais, assim, no modo de dizer, com uma forma de jogar, com um posicionamento dentro de campo, para dar um conjunto, para dar um entrosamento maior. Né? Infelizmente, eu acho que aí foi um ponto que eu errei muito dentro de campo, né? Mas assim, querendo acertar, claro, né? Mas eu acho que eu prejudiquei, tirando a confiança de alguns atletas e fazendo muitas mudanças o tempo todo. Carille, eu recebi uma informação extraoficial e aí eu vou perguntar para você confirmar se sim ou não. Quando você foi para o Al-Wehda, tinha um clube, parece que francês, que estava pensando em te levar para lá, para você até tirar um passaporte, um registro, para poder trabalhar na Europa. É verdade? Tinha um clube francês que por pouco também bateu na trave de você ter ido? Tinha sim, Fernando. Mas eu, hoje, não consigo trabalhar na Europa, né? Começou a conversa, mas logo a gente encerrou por conta dos nossos cursos. Hoje, a última informação que eu tenho que ter os cursos da CBF, e hoje eu tenho todos, eu sou formado, eu tenho da Pro, já fiz tudo que tinha que fazer pela CBF. Hoje falam que eu tenho que trabalhar 5 anos em equipe de primeira divisão para poder entrar na Europa. Então agora eu estou com 3 anos e pouquinho. Então, no final de 2021, eu completo 5 anos, aí me dá
eu tenho essa abertura, ou qualquer profissional tem abertura com 5 anos trabalhando, tendo os cursos da CBF de trabalhar na Europa. Então, houve assim, se ia dar certo eu não sei, mas a gente teve que parar essa conversa por conta de eu não poder trabalhar na Europa. E você pensa ainda em poder trabalhar na Europa, cara, e seguir alguma carreira por lá, cara? É um objetivo? Sim, é um objetivo, é um sonho. Eu acho que todos nós temos que ter sonho, né, Fernando? Acho que sonho te alimenta a buscar cada vez mais. Sonhar lá longe, mas saber da realidade aqui, né? Então, penso muitas coisas, passa pela cabeça sim, mas assim, falando da realidade, cada dia ser melhor, né? O mês que vem ser melhor mais do que esse mês, e assim a gente vai crescendo e as coisas acontecem lá. Mas assim, repetindo, né? Sonho te alimenta, sonho te faz crescer, sonho te faz buscar novos horizontes, buscar estudos, buscar dentro do que eu faço dentro do futebol. O time era o Bordeaux, da França? Isso, qual era o time? sim. Era o Bordeaux, Sim. né? Era Legal. o Bordeaux, através do Fernando, né? Que começou porque ele tinha o Malcom lá, o atacante, e começou, mas a gente teve que encerrar, não dar continuidade a essa possibilidade por conta de tudo isso. Qual é a maior diferença que você sente do futebol árabe para o futebol brasileiro, Carille? Qual que é a grande diferença que você pode falar para a gente? Fernando, conversando com profissionais, quando eu recebi o primeiro convite para vir aqui, eu conversei com muitos profissionais que trabalharam aqui, né? René Simões, muitos profissionais que trabalhavam aqui nesse mercado. Então, antes, só podiam ter 3 estrangeiros em cada equipe. Então, falavam da dificuldade, tal. Só que quando eu vim para cá, e esse ano está sendo assim também, podem jogar 7 estrangeiros. Uhum. Então, já te encorpa mais, está um campeonato bom de jogar, está um campeonato difícil. O primeiro colocado ganhar do último, ele vai ter que fazer por merecer. Tem qualidade, tem força, que a gente está muito próximo da África aqui. Então tem muitos jogadores africanos que jogaram Copa do Mundo, que estão aqui. Então está um campeonato gostoso, está um campeonato disputado. Várias escolas dentro do campeonato. Só tem um técnico, só tem uma equipe com técnico saudita. Então são 3 brasileiros, né? Eu, Pedro Chamusca e André Gaspar, são 3 portugueses. Então, muito legal o campeonato. E aí eu vou responder a sua pergunta em cima disso que eu vou falar. O atleta saudita, ele não é muito profissional, ou não era muito profissional, né? Na questão de treinamento, na questão de alimentação, é algo que você tem que mudar aos poucos, porque é uma cultura. Então, a ideia do ministro do esporte aqui, na época de fazer isso, foi trazer, além de bons jogadores, trazer bons profissionais, para que sejam espelhos para esses sauditas. Então, hoje o saudita, esse cara jogou Copa do Mundo, o que ele faz? Eles não gostavam? Não peguei isso, tá, Fernando? Eu tô falando do que eu escutava lá atrás, tá? Então, não gostavam de academia, não gostavam de treinar muito, enfim. Então, acho que isso foi a ideia, porque você ter 7 estrangeiros jogando prejudica demais a seleção, né? Então, hoje só tem 2 sauditas jogando nos ataques. O ataque das equipes aqui só tem 2 sauditas, o restante são todos estrangeiros. Então isso é muito ruim. Mas eu acho que é uma semente que está sendo plantada para que o futebol saudita ali seja muito mais forte, contando mais com os sauditas. Aquelas paradas que eles davam no treinamento de 20 minutos, isso já diminuiu ou ainda continua, Carille? Não, diminuiu bastante. Diminuiu bastante, Fernando. É um país que está se abrindo demais. Não sei se você conhece aqui, se você teve a oportunidade de vir para cá. Então, hoje já é normal você ver mulheres com roupas normais por aqui, não está sendo mais obrigado. O país está se abrindo assim de uma forma muito grande. Então, quando a gente está treinando, há um aviso na cidade para a reza. Por respeito, a gente para 1 minuto, né? 1 minuto só e já volta os treinamentos. Então, algo que ficava 15, ficava a reza toda parada. Hoje não. Os jogos são sempre feitos, a tabela já é direcionada contando com essas rezas, né? Não para, não tem mais nada, está muito bem organizado e o país está se abrindo demais. Muito legal. Agora, pouca gente sabe, Carille, você tem um time de várzea que você é presidente, cara. Que história é essa aí? Não, aí, Fernando, eu não vou ser humilde, não. Eu sou o dono do time, né?
O presidente é o Gustavo Aranha, lá, meu amigo que toma conta. Eu sou o dono do time. Eu sou... Eu faço questão, você deve já ter visto muitas vezes, eu faço questão muito de falar de Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade que... Eu nasci em São Paulo, né? Na Zona Leste, na Vila Ema. E com 12 anos a gente estava com muita dificuldade em São Paulo, então o Sertãozinho nos recebeu e deu oportunidades para nós. Então chega em Sertãozinho com quase 12 anos, já fui trabalhar no comércio. Meu pai já arrumou emprego rápido e ali a gente foi se ajeitando. Então é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, tenho meus amigos, cresci. E repetindo, uma cidade que nos acolheu, né? Então meus pais estão lá até hoje. E ali criou uma amizade. A gente tem um grupo no WhatsApp, faz churrasco todo final do ano aí. Galera que eu tô com 46, então é a galera de 44 a 48, mais ou menos, né? Estamos sempre juntos, fazem parte. E há uns 3, 4 anos vamos fazer um time. E eu de longe, não, faz o time, faz o time. Chegamos na semifinal no último ano, né? Mas assim, ser presidente, ser dono desse time aí, eu vou falar para você, Fernando, é um problema sério. Os caras não estão preocupados com o jogo, não. Estão preocupados com o churrasco depois do jogo, cara. Mas assim, o intuito do time era esse mesmo, tá? Não era ser campeão, nada disso não. É que eles ficassem cada vez mais juntos, né? E estão muitos juntos. Foi unir um pessoal aí muito legal. Tem um cara da imprensa que faz parte de tudo isso também, que é o André. O André é o Luiz Rosa. O Luiz Rosa, que você deve conhecer. Sim, né? o Luizinho. Nossa, o Rosinha. Sertãozinho, faz parte desse grupo. Em dezembro a gente passa junto também. O André é um ano mais velho do que eu, né? Faz parte desse grupo também de WhatsApp. Então é uma galera aí que eu gosto demais, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Que legal. O Rosinha é um amigo que a gente tem também no futebol, né? Na imprensa lá, um cara super do bem, baita competente. Agora, você como dono dá pitaco na escalação, porque lá na Inglaterra tem um monte de time com dono, mas os caras acham que não dão pitaco, né? Você dá pitaco também, é? Não. Eu sou o dono que acalma, né? Porque os caras trabalham a semana toda e no final de semana eles querem jogar, né? E você tem um grupo de 20, de 30 e só joga 11, joga 13, joga 15. Os caras ficam bravos. Gente, o negócio aí não é para jogar, não. Esse negócio é para vocês ficarem juntos. Então, eu fico vendo a briga no WhatsApp de vez em quando ali, aí um sai do grupo, daqui a pouquinho volta. É aquela família, né? Toda família tem briga e lá também tem briga. Carilli, a gente tem muita mensagem chegando e 90% das mensagens é o seguinte: volta Carilli, volta Carilli, volta Carilli. Um dia você pretende voltar ao Corinthians? Fernando, a minha passagem assim no Corinthians, falando não só de técnico, tá? Falando desses quase 11 anos que eu fiquei dentro do clube, ela foi muito vitoriosa, né? Eu participei de 12 títulos, são 8 títulos como auxiliar, e desde a época de auxiliar, eu tive um carinho, um respeito muito grande por parte da torcida, porque o torcedor sabe como é que funciona ali, os trabalhos que eram feitos, enfim, né? E depois vem essa oportunidade de ser técnico, as coisas aconteceram de toda essa forma, claro, né? Eu sei que eu tenho as portas abertas em todos os lugares, pela minha forma de ser, pela minha forma de trabalhar, sei que é importante eu dar uma volta, né? Aprender, crescer, estou num processo de aprendizado ainda muito grande, eu sei disso, né? E quem sabe voltar para o Corinthians assim um dia, né? É um desejo, é um sonho, encontrar o clube numa condição melhor, né? Para desenvolver, para o próprio corintiano ter mais esperanças de que as coisas possam acontecer. Muita gente também falava uma coisa: o time do Tite super vencedor, né? Realmente jogava muito bem, mas daquele time, quem ajeitava a defesa era o Carilli. O Carilli é que organizava tudo. O Tite, às vezes, organizava do meio para frente. Aonde tem verdade nisso tudo que foi falado, Carilli? Então, logo no começo houve uma afinidade muito grande com o Tite. Quem mandava em tudo era ele, né? E tinha alguns trabalhos que a gente trabalhava por setores, ele não trabalhava com ninguém, ele só ficava observando, ficava eu com o sistema defensivo, fazendo o trabalho das linhas e fazendo trabalhos individuais também, o Kleber, o Silvinho, ou o Delamore, enfim,
fazia com a parte ofensiva. Essa hora era a hora que o Tite ficava no meio de campo só olhando. Era o dia que ele só observava e quem trabalhava mesmo era nós. Trago essa ideia até hoje. Pega o sistema defensivo, o Leandro pega lá. Mas é isso, aí todo mundo via eu trabalhar, né? E monitorado e orientado pelo Tite. Então, durante muito tempo, eu cuidei do sistema defensivo do Corinthians. Agora, o Chicão deu uma live pra gente, o ex-zagueiro do Corinthians, né, que você conhece muito bem também, e ele falou o seguinte, ele acha que os técnicos, eles deveriam ter ex-jogadores em cada setor. Então, um ex-jogador para cuidar da zaga, um ex-jogador... Claro, o técnico vai dar o palpite final, mas para ajudar a organizar o meio-campo, um ex-jogador para organizar o ataque. O que você pensa dessa ideia do Chicão, cara? Você acha que é válido? Vale tentar? Muito legal. Primeiramente, um abração para o Chicão. É um amigão que eu tenho, falo com ele. Passamos ótimos momentos no Corinthians, né? De brasileiro, de Libertadores, de Mundial. Acho muito legal, porque batedor de falta, né? O Chicão poderia ser um cara que poderia ajudar também aos caras bater falta, que cada vez tem menos, né? Claro que sempre tendo uma linha de trabalho, sendo orientado. Não adianta o sistema defensivo ser treinado com alguma ideia, que daqui um pouquinho o sistema defensivo com o ofensivo eles têm que se juntar, né? É um trabalho de engrenagem, de coletivo. Mas é muito importante, sim. A gente tem muitas pessoas boas aí procurando espaço, muita experiência dentro de campo, né? E é muito válido nesses momentos, sim. É isso mesmo. Me diz uma coisa, fala um pouquinho da sua escolinha também, né, Carilli? Você tem uma escolinha de futebol muito legal que faz um trabalho social que não é só revelar jogadores, né? Claro que se pintar uma ou outra revelação, é lógico que é bem-vinda, mas é para tirar as crianças da rua, para que as crianças também estudem. Conta um pouquinho desse projeto, que é um projeto bem legal que você tem em Sertãozinho, né, Carilli? Esse sonho começou, fez 5 anos agora em abril. Esse sonho começou em 2015. Na verdade, o intuito não era de ter financeiramente, não era essa a questão, eu era auxiliar do Corinthians ainda, e sim abrir um projeto para que a gente também tirasse crianças da rua. Infelizmente, esse projeto ainda está um pouquinho parado, porque precisamos, aí está demorando demais, isso está me incomodando, a gente ter tudo que precisa para realmente ser um projeto social. Final do ano agora caminhou bem. Então eu espero que nos próximos meses aí, apesar que agora que esse problema aí desse vírus aí eu não sei como vai ficar, a expectativa é que até o meio do ano a gente teria tudo isso. Eu já tenho as empresas para me ajudar, já tenho quem vai dar refrigerante, lanche, quem vai buscar essas crianças nos bairros carentes da cidade. Então ainda hoje não está sendo... Como é que se diz? Todas as crianças praticamente pagam. Não está sendo um projeto social ainda. Mas eu estou com espaço para tudo isso. Eu até comecei, mas eu tive que parar, porque próprios amigos falam, você está fazendo uma coisa que ainda você não está autorizado a fazer. Eu tive que parar lá atrás. Com isso surgiram outras oportunidades. Hoje são 4 unidades. Uma em Sertãozinho, que na mão lá do meu cunhado e dos professores que eu confio demais. Aí o Serginho Barrinha, que também foi um atleta profissional que jogou na Ponte Abril, na cidade de Barrinha. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O Reginaldo, uma pessoa da minha confiança, também abriu lá, tem uma lá. E no meio do ano de 2009 a gente abriu uma em Guarulhos, né? Mas essa ideia do projeto ainda é algo que é um sonho, é algo que eu vou fazer, mas eu dependo de que Brasília, dependo de que os nossos governantes aí me autorizem a fazer tudo isso. Já tem algum jogador que você fala, esse aí que está na minha escolinha ainda vai vingar? Fernando, tem, né? Mas eu ajudo, mas eu não tenho interesse nenhum, porque eu não posso misturar, né? Eu não posso e não quero. Isso eu deixei muito claro desde a abertura. Eu estou na área técnica, eu quero ser técnico, eu vou dar todo o apoio, mas na hora que alguém quiser, né, ser direcionado para alguma equipe, a gente pode até direcionar, mas não tem nada preso com a gente. Não tem nada assinado, né? Porque eu não posso misturar e não quero misturar. Não, tá certo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente conhece, né, sua conduta profissional. A gente até fez live com o Muricy Ramalho e ele falava mesmo que o técnico tem que ter uma conduta. Isso é indispensável em qualquer trabalho, não só no cargo de técnico, como em qualquer outra profissão, né, cara? Senão não tem jeito. Se você começar a misturar as coisas, você acaba se perdendo, né?
Ainda mais nesse mesmo segmento, né? Você ser técnico e daqui a pouquinho empresário, é uma coisa que, para mim, não cabe muito, né? Daqui a pouquinho já falam demais, daqui a pouquinho tá levando vantagem aqui e lá, então eu quero evitar de qualquer comentário, não quero dar chance para nenhum comentário a respeito disso. Né? Quero que saia muitos jogadores dessas escolinhas, dessas 4 e mais que eu sei que vai abrir, que tem muitas pessoas procurando, né? Mas sem estar preso com nós, oriento para empresários, para isso, para aquilo. Chega. A partir daí já não tem mais nada a ver comigo, nada a ver com a escolinha. Seu vice-presidente te ligou, Carille, já vou te liberar para você falar com ele, mas será que ele está interessado em algum jogador aqui do Brasil? Você tem interesse, falou do Diego Alves, não, mas tem algum jogador que você está meio de olho, que você pode levar? Então, Fernando, o meu presidente e o vice pediram que eu ficasse aqui no país para que a gente fizesse todo o planejamento, né? Infelizmente, a gente não está conseguindo, porque o campeonato não se deu por encerrado ainda, então não sabe se vai continuar. Faltam 8 rodadas, e se voltar o campeonato tem que ser com esses mesmos jogadores, então é algo que está incomodando todo mundo, né? Estou vendo também a Europa, assim, algo que não define e todo mundo fica amarrado. Eu já tenho aqui um grupo muito legal, bom, um grupo muito bom. No meu modo de ver e da minha comissão, a gente precisa de 4 bons jogadores, 2 estrangeiros e 2 sauditas. Aí a gente vai ficar forte, né? É um clube que não passa também assim por uma situação financeira muito boa, porque passaram muitos estrangeiros nos últimos 2 anos, acho que 18 estrangeiros, muita troca, muita coisa aí financeiramente apertou um pouquinho. Mas assim, a gente está de olho em muitos jogadores aí do Brasil, jogadores que nos agradam, jogadores que a gente sabe que pode acrescentar para nós, mas infelizmente a gente está amarrado até não acontecer essas definições. Você pode dizer algum nome ou alguma posição, pelo menos? A gente precisa fortalecer aqui bem o sistema defensivo e o meio de campo. No ataque lá a gente está bem servido, com o Boni, com o Romarinho, com Farhad, que é o melhor jogador saudita, está voltando agora, contratando um saudita bom aqui. Então o meu problema está do meio para trás. E não posso falar, Fernando, senão me valoriza meus craques aí. Valoriza meus craques aí, fica mais difícil ainda. A gente sabe que no futebol, falando qualquer nome, a coisa aumenta, né, de tamanho. Triplica, né? Triplica. Carille, queria que você falasse um pouquinho eu sempre peço para todo mundo, né, contar histórias de bastidores, alguma história engraçada que tenha passado, alguma história que você lembre, que você possa contar, obviamente. Tem alguma história, você ficou tantos anos no Corinthians, ou na sua carreira como jogador, que você lembre que você pode passar para a gente? Todo mundo que vem aqui na live sempre conta alguma história curiosa aí. Conta uma para a gente, vai. Rapaz, será que eu sou bom disso aí, Fernando? Pô. Deixa eu pensar aqui. Eu vou contar uma que não é do Corinthians, tá? Mas é de um cara que é ídolo no Inter de Porto Alegre. Ele chama o Fabiano, atacante, jogava ele, Christian, mora em Porto Alegre até hoje. Ele é de Serdãozinho, é de Pitangueiras, né? Meu vizinho de cidade lá. Em 93, ele para de trabalhar na usina São Vicente e eu paro de trabalhar na usina São Martinho, eu já com 19 anos, ele com 17, e começamos ali no Sertãozinho. Nós não ganhávamos nada, né? E ele ainda tinha que pegar um ônibus para ir para a usina e voltar, e daqui um pouquinho meu pai meio que adotou ele chama meu pai de pai, minha mãe de mãe, enfim, é o irmão que eu tenho. Dali nós fomos para o 15 de Jaú juntos, ele foi para o Juventus, depois para o Inter, e é ídolo do Inter até hoje, Fabiano Souza, e eu fui para o 15 de Jaú, Corinthians, Paraná Clube, enfim. Mas em 93, Fernando, a gente não ganhando nada, não ganhava nada, meio salário mínimo e aquela dificuldade, ajudando em casa ainda. De repente o Fabiano vai para a usina, que teve uma folga lá, e voltou para a semana para voltar aos treinamentos, chegou com um tênis novinho da Puma, uma coisa mais linda do mundo. Todo mundo com inveja, né? Mas ele chegou na minha casa, né? Chegou na minha casa e eu falei, Fabiano, que tênis que é esse daí? Aí ele já começou a rir. É aquela brincadeira. Você roubou isso aí? Sabe? A gente não tem dinheiro para ter um tênis desse. Aí papai ele rindo.
No final das contas, Fernando, olha o que ele conta. Aí ele mostrou assim, era um tênis branco da Puma, tinha uma pintinha vermelha. Um acidente que aconteceu na pista, ele foi lá, o cara tava morto, ele foi, arrancou o tênis do cara e foi embora. Nesse pódio, ainda falei pra ele, você pediu, desculpa, você não vai usar mais, vou pegar o tênis pra mim. Você acredita, cara? É algo que vem... Sensacional. Ou isso deve dar um azar desgraçado. O Vampeta falava que é o seguinte, ó, ele roubava macumba para vender, porque também não tinha dinheiro, então ele pegava as macumbas, tirava o cigarro, tirava a pinga para vender, né? E aí eu perguntei para ele, pô, mas isso não dá azar? E com o seu amigo, porra, também você podia pensar nisso, né? Assaltar de fundo. Aí o Vampeta falou, não, para quebrar o azar a gente... urina na mão e tá tudo certo, pô, quebra o encanto. Eu falei, pô. E nessa época eu tinha um medo de morto, cara. Eu tinha um medo de morto. Se eu vejo que tem um acidente ali e fala que tá morto, eu não chego nem perto, né? Ele chegou e tirou o tênis do cara e foi embora. Pô, isso aí. Eu brinco com ele até hoje sobre isso. Sensacional. Carille, já o nosso tempo tá acabando, a gente só tem mais 5 minutinhos, mas eu queria agradecer muito por ter atendido o nosso convite. Você é um cara que a gente gosta muito, um amigo do futebol, né? Você, Valmir Cruz, é outro cara que eu tenho uma consideração, sou muito amigo mesmo. E queria agradecer, queria desejar boa sorte e, claro, boa volta ao Brasil nessa viagem, que vai ser uma viagem cansativa, mas pelo menos você está voltando, né, Carille? Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma live, uma entrevista bem legal, bem solta, bem descontraída. Só repetindo, estou muito bem aqui. Estou muito feliz por ter ajudado, assim, junto com outras pessoas, né, a tirar todo mundo daqui. Não só jogadores, como pessoas aí que não estão trabalhando e que ganham pouco. E com esses poucos voos que estão tendo pela Europa, o preço foi lá para cima, né? Então, estou muito satisfeito, muito gratificante isso daí. As pessoas mandando mensagem, que a gente fez um grupo aqui dos brasileiros, e obrigado. Então, uma parte pagou uma diferença que tinha que pagar, então estão viajando aí mais de 150 pessoas sem pagar nada, né? Junto com a embaixada aqui que organizou, isso aí me dá uma satisfação muito grande. Muitas pessoas eu vou conhecer no voo, né? Que tem pessoas aqui tudo espalhada pelo país, tem pessoas que só conheço ali pelo WhatsApp, mas muito obrigado, né? Que todos aí possam ter paciência nesse momento, possam ter sabedoria, que já as coisas vão normalizar aí, a gente vai poder viver naturalmente. Parabéns por ter ajudado todo mundo. Pode ter certeza que lá em cima estão olhando, viu, Carille? E as coisas, elas são recompensadas por todas as coisas boas que você faz. Obrigadão, Carille. Um abraço, saudade do amigo. Foi bom reencontrá-lo de longe, mas foi bom reencontrá-lo. Mas você está me devendo uma pizza depois dessa live, hein? Fechado? Estou te devendo. Fechado. Tá, vou pagar a pizza com muito prazer, Carilão. Valeu, obrigado, viu? Um abraço, com Deus. Tchau, tchau. Gente, muito legal, um bate-papo maravilhoso. Espero que todos vocês tenham gostado. E a gente, no domingo, não tem live. Na segunda-feira, a gente volta com o técnico Adilson Batista, que vai participar da nossa live. O Adilson Batista, que estava até recentemente no Cruzeiro. Valeu, gente! Muito obrigado a todos e até segunda-feira. Fui!